começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h, anota aí no seu relógio, dia 15 de maio, metade do mês já foi embora. Falta só um pouquinho, faltam 16 dias para acabar. Rapaz, que coisa incrível, né? Quanto mais a gente olha, mais rápido o tempo passa. E daqui a pouco a gente olha, já tá dormindo, já é dia 16, enfim, né? Sejam bem-vindos. Quero mandar um grande abraço aqui a todos que fazem aqui o 3º Batalhão, o Corpo de Bombeiros Militar, SMTT, Polícia Civil, SAMU, os médicos que estão de plantão no SAMU, seus auxiliares, os enfermeiros, os motoristas, né? Os médicos que estão de plantão aí no Hospital Chama, na unidade de emergência do Agreste, também no Hospital Regional em Arapiraca, os enfermeiros também, todo mundo da área de saúde e segurança aqui. Grande abraço para vocês, plantonistas, né? Muito obrigado pela sua audiência. De ver. Muito bem, mais uma vez, recebo aqui a ginecologista a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra, e olha o assunto, mulherada, corrimento e infecções vaginais. Pois é, isso é um terror. É um terror para muita mulherada que está aí, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões aqui, né? E a gente vai entender o que é isso e por que isso acontece. As infecções vaginais estão entre as queixas mais comuns das pessoas que procuram uma ginecologista. Só candidíase, para citar uma, afeta 75% das mulheres ao longo da vida. Segundo projeções do Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, isso aí traduzindo significa o Centro de Controle de Doenças e Prevenções dos Estados Unidos, né? 75% das mulheres são acometidas ao longo da vida por essa doença aí que é cândida ou candidíase. Infecções da vagina e da vulva podem causar sintomas como coceira, dor e corrimento. Buscar um médico especializado, ao notar um sinal de desconforto, pode ajudar a eliminar rapidamente a doença e prevenir complicações. Essas enfermidades, algumas transmitidas pela via sexual, são causadas por bactérias, fungos, vírus ou protozoários. Doutora Laura Fonseca, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Realmente esse é um tema muito comum e bastante debatido, né, em consultório. Todo dia a gente vai atender uma paciente que tenha essa queixa, né, a queixa de corrimento. E o corrimento vaginal, primeiro a gente tem que entender que toda mulher tem corrimento, né? O corrimento ele pode ser algo normal e pode também ser um sintoma de alguma infecção, tá? Então, qual é o corrimento fisiológico que a gente chama? Que é o corrimento normal. É aquele corrimento esbranquiçado, fluido, né? Que não coça, que não tem mau cheiro, que não causa dor, ardor na relação sexual. E esse corrimento, ele pode sofrer interferências do meio externo. Certo? Principalmente mulheres, por exemplo, que não usam nenhum método anticoncepcional que bloqueia a ovulação. Porque quando a gente tem ali, que a gente até comentou numa entrevista anterior, né, sobre o ciclo menstrual, as mudanças do ciclo, o nosso corpo, ele responde a essas mudanças hormonais. E o corrimento vaginal, né, nossa vagina, a produção ali de secreção também. Então, no período ovulatório, a gente nota, né, um corrimento mais transparente, como se fosse uma clara de ovo, que ele fica mais liguento, né? Que é justamente a mulher, quando nota isso, é quando ela está ovulando. E logo após a menstruação, ou a ovulação, essa secreção, ela pode aumentar, e depois vem a menstruação, e naquele primeiro período fica diminuída essa secreção. Mas a gente sempre tem que informar a paciente que isso é normal. Porque às vezes a paciente diz assim, eu não quero ter corrimento. Mas não é assim, né? Isso é algo natural. Quando é mais pra frente que a mulher entra na menopausa, que aí vem a secura vaginal, aí a gente já quer o contrário, né? A gente quer melhorar ali aquela lubrificação. E aí, quando começa a ficar anormal esse corrimento, quando ele aumenta em quantidade, quando ele fica
por exemplo, na candidíase mesmo, que é uma infecção fúngica ocasionada pelo fungo Cândida, né? Que é o Cândida albicans ou Cândida não albicans. Então, quando a gente tem essa infecção, o corrimento da gente, ele fica mais grumoso, como se fosse uma nata de leite, como se fosse um queijo ricota, tá? Não tem mau cheiro, mas coça, causa uma inflamação grande na região genital, que às vezes as mulheres ficam com a vulva, que é a parte externa, né, da vagina, demasiada, inchada, com fissuras, arde para fazer xixi. Como tá ali tudo inflamado, vai interferir também na lubrificação vaginal, então causa ardor na relação sexual. Então é um sintoma que interfere muito na qualidade de vida da mulher. Então, quando há algo anormal, é importante que procure um especialista, né, um ginecologista, para fazer um tratamento adequado. Perfeito. As mais comuns são a candidíase, a vaginose bacteriana. Isso. Dentre as infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs, né? As mais frequentes são HPV, clamídia, herpes, gonorreia, sífilis e tricomoníase. Isso. Não é? Isso. É uma dúvida bem comum quando as pacientes chegam em consultório, quando tem corrimento, né? E quando esse corrimento ele começa a ser recorrente, se essa infecção ela é uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, a candidíase e a vaginose bacteriana, elas não estão relacionadas à relação sexual, tá? Então, não se transmite através da relação sexual. O que é que acontece? A candidíase, a gente normalmente já tem esses fungos na nossa vagina, e as bactérias que ocasionam a vaginose, que é principalmente a Gardnerella e o Mobiluncus, também a gente tem normalmente na nossa vagina. Além disso, a gente tem lactobacilos, tem, né, outras bactérias, células epiteliais, mas esse ambiente, ele está em equilíbrio, tá? Quando ocorre um desequilíbrio, é que começa a acontecer esses tipos de infecção. Aí o desequilíbrio, o que é que tem? Uma alimentação inadequada, né? O estresse é um dos principais gatilhos para esses tipos de infecção, principalmente para a candidíase, né? Você não... Roupa muito apertada, né? Você tem que sempre deixar a sua área genital ventilada, né? Então, até a gente falou, né, um tempo atrás, né, sobre o uso de desodorante íntimo, o uso de sabonete íntimo, de protetor diário, né? Então, tudo isso favorece para que tenha essas infecções. Já o HPV, a clamídia, né, a herpes genital, a tricomoníase é uma infecção que ela está relacionada à relação sexual, né? Ela é transmitida pela relação sexual. Então, quando a gente tem esse tipo de infecção, aí vai depender de cada infecção para a gente fazer o tratamento, mas precisa dessa investigação. Além disso, precisa da investigação do parceiro, né, da parceria, na verdade, e o tratamento da parceria, que é diferente da candidíase e da vaginose bacteriana. Mesmo que tenha uma recorrência, a gente não trata a parceria. Tá. Entendeu? Entendi, sim. Doutora, uma coisa importante, né? Nós temos diversos tipos de flora no nosso organismo. Nós temos a flora intestinal. Sim. Né? Aí que você vê mas André, pensei que fauna e flora era só na natureza. Não, nós temos uma flora, né? Nós homens temos uma flora intestinal. As mulheres também têm. E o que é que acontece? Quando a flora intestinal está desequilibrada, porque existem bactérias lá no intestino, bactérias patógenas e bactérias não patógenas. Elas estão em perfeito equilíbrio ali, tá tudo bem, elas estão juntas lá. E a mesma coisa na flora vaginal. As bactérias estão lá, mas elas estão em perfeito equilíbrio. Quando há um problema no pH, por exemplo, isso pode acontecer, né, doutora? Pode desequilibrar a flora vaginal. Eu tô falando isso porque quem tem, por exemplo, um problema na flora intestinal pode ter o quê? Diarreia. É um dos problemas para quem tem problema na flora intestinal. Aí vai recorrer aos restauradores de flora que devem ser prescritos pelo seu médico, tá? Tem gente que toma por conta própria, mas tem que ver
o que é que está tomando, né? Também tem uns aí que, ao invés de deixar acontecer naturalmente, vai fechar tudo ali. Eu não vou dizer o nome não, para ninguém estar comprando aqui, como sempre. Mas aí eu vou voltar para a flora vaginal. Então, quando há um desequilíbrio, doutora, há então a possibilidade de se ter dessas infecções. Agora, pode falar. Não, e você falou muito da flora intestinal, e a flora intestinal, ela está intimamente relacionada com a flora vaginal também. Certo? Além disso, a flora intestinal, né, o intestino da gente também está muito relacionado com infecções urinárias. Sim. Né, com dor pélvica crônica. Sim. Então, o intestino também a gente trabalha muito, né, com essa parte intestinal. Então, por exemplo, uma paciente que ela tem uma doença inflamatória, né, por exemplo, uma doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal, um paciente que tem constipação, uma paciente que tem uma síndrome do intestino irritável. Então, essas pacientes, ela tem uma tendência maior a ter esses tipos de infecção. Por quê? Porque elas têm um desequilíbrio da flora intestinal, que acaba também ocasionando um desequilíbrio da flora vaginal. Então, quando existe isso, essas mulheres, elas têm uma tendência a ter recorrência. Então, o que quer dizer isso? O que é recorrência? É quando eu tenho de 4 ou mais infecções em um ano ou 3 em 6 meses, tá? Então, quando a gente tem recorrência, a gente sempre precisa procurar a causa. O que é que está ocasionando? Eu não vou ter infecção do nada, né? Não existe. Eu não vou ter infecção do nada. Do nada eu tive infecção. E principalmente quando ela começa a dar sempre, né? Eu tratei agora e tá tendo novamente. Então, normalmente essa recorrência, a gente trabalha muito junto com outros profissionais. Então, essas mulheres que têm problemas intestinais, a gente precisa muitas vezes trabalhar junto com o gastro, a gente precisa trabalhar junto com a nutricionista, a gente precisa trabalhar, como o estresse também está muito relacionado às vezes, com psicoterapeuta, né, com terapeuta, com psiquiatra. Então, é um tratamento, né, multidisciplinar, interdisciplinar. Agora, doutora, tem algumas infecções que elas acometem mais as gestantes, porque ela tem um risco aumentado para algumas infecções. Que infecções são essas? Na verdade, não é que ela é porque assim, na gestação há uma modificação na flora vaginal, certo? Então, o pH da gestante, o pH vaginal da gestante, ela modifica, né? A vagina da gestante já é uma área mais úmida devido ao aumento ali da irrigação venosa. Então, existe já uma mudança desse ambiente que acaba favorecendo essas infecções. Então, há um favorecimento da candidíase, há um favorecimento para a vaginose. O que é que acontece? O que é que a gente tem que ter cuidado na gestante? Infecções bacterianas, como a vaginose bacteriana, ela, se não tratada, ela pode causar rompimento de bolsa, trabalho de parto prematuro, certo? A candidíase não, tá certo? Então, esse tipo de corrimento, né, de tricomoníase, né? Então, isso pode causar trabalho de parto prematuro e rompimento de bolsa nessas mulheres. Então, por isso que a gente, durante o pré-natal, a gente sempre está examinando a paciente, avaliando se a paciente tem alguma queixa desse tipo. E também a gente solicita na rotina as culturas, tanto de urina como de secreção vaginal. Porque mesmo se essa mulher não tiver sintoma, mas existir essas infecções, a gente precisa tratar. Tá. Nesse mesmo, por exemplo, no aparelho reprodutor feminino pode aparecer na vulva, na vagina ou nos órgãos internos. Na vulva, região externa da genitália, a pessoa pode ter feridas características de sífilis em estágio inicial, a herpes, por exemplo, e a úlcera também é sintoma de outra IST menos comum, que é o cancro mole. E aí depois é outra. Sim. Na mesma área, verrugas podem ser indicativas, por exemplo, do HPV, o papilomavírus humano, enquanto fissuras semelhantes a rachaduras no canto da boca apontam candidíase, que venham acompanhadas de vermelhidão, coceira e dor. Isso. Essas infecções, elas não estão relacionadas, não tem um sintoma como corrimento, tá? Como também, como você falou, na gestação, essas infecções, elas não são mais comuns na gestação.
Mas como também na gestação há uma diminuição na imunidade, né, há uma interferência, uma mudança no sistema imunológico, pode favorecer o aparecimento de lesões, tá certo? Então, o HPV, exemplo assim, né, a gente falando sobre o HPV. O HPV, as lesões de verruga, né, se aparecerem fora ou não da gestação, a gente precisa procurar, né, o médico ginecologista especialista, porque precisa de tratamento, tá? Tá. Então, o tratamento, ele não contraindica, não é contraindicado fazer o tratamento na gestante. O que muda é a forma que a gente pode tratar, porque existem algumas substâncias que a gente não pode usar durante a gestação. Okay. Mas é importante tratar, tá certo? Quero mandar um abraço aqui para a Gorete, que está ouvindo a gente aqui. Muito obrigado. Ele disse assim, o tema é muito importante para nós mulheres. E para nós homens também, né? Quem é ligado tem que ficar ligado também na parceira, né? Tá ouvindo também. A dona Hilda e a Gorete estão ouvindo lá. Muito obrigado pela audiência. Você falou do corrimento branco. Agora eu vou falar do corrimento marrom, porque ele pode acontecer, ele pode ocorrer. E aí, veja, como eu falo, né? Sempre aqui. Para quem é leigo, para quem não sabe, qualquer coisa que não seja normal do seu funcionamento, você já fica... O que é isso? Sim. Né? O que é isso? Então, mesma coisa com a mulher. Se tem um corrimento branco, tem um corrimento marrom, o branco ainda se ela for lá, ela vai perguntar, branco geralmente é da paz, tranquilo aqui, né? Mas, doutora, corrimento marrom significa alguma coisa? Acendeu a luzinha amarela? Uma coisa que você falou muito importante, André, que foi o que eu falei hoje de manhã lá no consultório, sobre autoconhecimento, né? A gente se conhecer, né? A gente saber ali como se conhecer realmente, reconhecer o nosso corpo, examinar suas mamas, avaliar o funcionamento. Para quando qualquer coisa ali que saia do eixo, você identificar e procurar uma ajuda, né? E às vezes identificar que aquilo pode ser algo temporário ou algo permanente, né? Então, o corrimento branco é normal, né? Aquele fluidozinho. O corrimento marrom, ele pode ou não ser normal, tá? Às vezes, por exemplo, quando é que eu posso ter esse corrimento marrom? Às vezes eu posso ter um corrimento marrom no período ovulatório. Então, quando eu estou ovulando, tá? Eu posso tanto ali sair um raiozinho de sangue junto com aquele catarrinho, como às vezes eu posso ter um corrimento marrom. Outra coisa que eu posso ter é no final da minha menstruação, né? Que aí, ali no final da menstruação, aquele sangue ele fica mais escurecido e depois ele pode vir a ficar o restinho do sangue junto com a secreção vaginal. Então, fica amarronzado. Mas, às vezes, esse corrimento amarronzado, ele pode estar relacionado também a uma vaginose, né? Ou alguma outra infecção vaginal. E pode ser que apareça um pouco antes da menstruação ou permaneça, né? Após o ciclo menstrual. Após, Porque aí é o que a gente chama, que às vezes as pessoas podem falar também de spotting, né? Que é aquele sangramentozinho junto com a secreção, que é o amarronzado. Ocorre antes e após, e também pode ocorrer no período ovulatório. E ainda uma possibilidade, doutora, também é que existe uma gravidez ectópica. Aí, né? Uma gravidez ectópica que pode... Mas na gravidez ectópica você vai ter o quê? A gravidez ectópica é diferente. A gravidez ectópica você vai ter sangramento. Tá. Diferente do corrimento marrom. É diferente. A gravidez ectópica, primeiro, para eu pensar em gravidez ectópica, eu tenho que ter atraso menstrual. Então, a gravidez ectópica, ela é uma gestação. Tá? Só que ela é uma gestação que não vai evoluir. Ela é fora do útero. Ela é fora do útero. Então, primeiro eu vou ter um atraso menstrual. Então, eu vou estar lá, vou fazer o beta, vai dar positivo. Só que quando eu for fazer a ultrassom, né, eu não vou ter o saco gestacional dentro do útero, tá? Às vezes, quando eu faço muito inicial essa ultrassom, pode acontecer de não ver. Mas só que aí, dependendo da quantidade do beta-HCG e tal, do beta-HCG quantitativo que normalmente a gente faz, aí pode acontecer. E quando eu tenho uma ectópica rota, que é quando a gente tem sintoma, que bom que a gente hoje está diagnosticando muitas vezes antes dela se romper, porque quando se rompe pode ser uma emergência e uma grande emergência, né? Então o paciente pode ir até a óbito devido
a hemorragia interna. Então, hoje a gente consegue diagnosticar muito cedo por conta que os pacientes descobrem a gestação cedo, né? Fazem ultrassom logo, né? Tem um acesso, né? Que bom, mas normalmente eu tenho o quê? Eu tenho um sangramento e tenho dor abdominal. Entendeu? Então, gestação ectópica não seria chegar a ser um corrimento, seria um sangramento mesmo. Certo. Tá legal. Tá, vamos pro intervalo. Só que é o seguinte, ó, tem um monte de pergunta aqui dizendo a mulherada que continue mandando as mensagens pra cá, pelo nosso chat aqui no NN Play, e mande sua mensagem de voz de até 30 segundos. O assunto é corrimento e infecções vaginais com a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra, tá? As mulheres são corajosas pra caramba, bicho. Toda vez que a doutora Laura vem aqui, né, as mulheres colocam a boca no trombone aqui, pergunta tudo. Agora, quando é um assunto masculino, a gente não participa de jeito nenhum, né? É uma vergonha, um medo de dizer que não sei o quê, né? Galera que tá aqui no NN Play, fica aí. Tá aqui a Ana Clara, tá aqui a Júlia, tá aqui a Maria Eduarda, a Beatriz, todas elas com perguntas aqui. Com perguntas. E a gente vai responder já já, a doutora Laura vai responder já já pra vocês, depois do intervalo. É rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é corrimento e infecções vaginais com a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra. Um abraço aqui para a dona Vera Lúcia Caetano, que está aqui. Ana Clara diz, boa tarde. Geralmente, olha a coragem, viu, gente? Pois é, os homens não têm essa... A Ana Clara diz assim, geralmente quando eu tenho relações sexuais com meu marido, depois que terminamos, fico com um pouco de coceira nas partes íntimas. O que pode ser? É normal ter coceira vaginal na menopausa? O que acontece? Eu acho engraçado quando a gente diz assim, um sintoma diz, o que pode ser, né? Porque pode ser tanta coisa. Em relação, eu acredito, como ela perguntou, essa coceira na menopausa, foi ela que fez também. Sim. Pronto. Então,
Coceira após a relação sexual pode acontecer, às vezes, uma ardência ou coceira se você não está bem lubrificada, né? Ou se você não está bem lubrificada, ou se você tem relação sexual com preservativo, ou utilizar, às vezes, algum lubrificante, ou algum brinquedinho, aqueles óleos, né? Que às vezes o pessoal usa. E às vezes pode ter alguma alergia, aí pode acontecer. Outra coisa também que pode acontecer após a relação sexual existe algumas mulheres que têm alergia ao sêmen. Você já tinha ouvido falar, André? Agora aí. Não. Existe. Então, assim, é raro, mas pode acontecer, tá? Então você vê que pode ser várias coisas, né? Pode ser alguma alergia, né? Um preservativo ou algo que utilizou ali no momento. Pode ser também uma alergia ao sêmen, né? Que a mulher ela pode sentir coceira, mas ela pode sentir até outros sintomas, não só na região genital. Pode sentir espirro, pode ficar inchada a região genital. E aí a gente precisa avaliar realmente se isso é uma alergia. Ou até pela própria menopausa, pelo ressecamento, tá? A coceira na pós-menopausa, ela acontece devido à atrofia genital, que é o ressecamento vaginal. Então, é algo que pode acontecer, mas existe tratamento. Tá? Porque na menopausa, esse sintoma, ele é progressivo, tá? Na pós-menopausa. Então, vai sempre piorar. Então, daqui a pouco ela vai favorecer infecções, vai causar fissuras, que é cortes, né? Vai doer muito na relação sexual, às vezes até numa coleta de preventivo. Então, precisa ser tratado. Tá. Pergunta aqui, deixa eu colocar aqui agora, da Júlia. Sim. Né? Aliás, a Ana Clara pergunta, é normal... Não, peraí... Tá, a Júlia diz assim, boa tarde. Às vezes eu sinto coceira no clitóris. O que pode ser? O que pode ser? Pode ser. Pode ser tanta coisa. Pode ser um processo alérgico. Pode ser alguma infecção. E pode não ser nada. Então, assim, tem que avaliar o que é que está acontecendo. É só uma coceira no clitóris? É só às vezes que está acontecendo? É como eu falei, hoje eu comentei também sobre isso. Nem toda coceira é candidíase e nem toda coceira é algo anormal. Então, eu tenho que avaliar, muitas vezes essas coceiras, elas podem estar relacionadas a algum processo alérgico, a algum processo irritativo. Pode ser até ao tecido da calcinha. Ao tecido da calcinha, a forma que você lavou sua calcinha, né? O sabonete que você utilizou. Então, tudo isso, quando a gente, assim, uma paciente vai para uma consulta, a gente pergunta, né? Porque pode ser unicamente algo do dia a dia, como também outra coisa. Por exemplo, às vezes a gente sai de manhã, toma banho de manhã, né? E quando vai trabalhar, né? Vestir calça, veste uma roupa mais apertada. E quando vem tomar banho de novo, ou, né, ficar mais livre, à noite. Então, nesse período, às vezes ali a nossa parte íntima vai ficar mais molhada, vai ficar mais quente. E isso também pode favorecer a proliferação e coçar. E aí depois você toma banho, fica de boa, fica tranquila. A Maria Eduardo disse assim, boa tarde. Durante uma relação sexual, e a mulher sentiu um incômodo durante o ato. Durante uma relação sexual e a mulher sentiu um incômodo durante o ato. Como uma leve dor ou pressão. A mulher deve suspender de imediato o ato e procurar um especialista? Quais as orientações? Dor na relação sexual ou desconforto nunca é normal. Então, se a mulher ela sente um desconforto, ela precisa sim procurar ajuda, tá? Mas nem sempre essa dor, ela pode estar relacionada, ou desconforto, a alguma patologia, alguma doença, tá? Ou algo anormal. O que é que pode causar dor na relação sexual? O mais comum, falta de lubrificação, né? Ou tensão ali na região, na hora, né? A não entrega ali naquele momento. Né? Então, pra gente ter relação sexual, eu sempre falo, a penetração, ela é uma consequência da relação sexual. E a relação sexual, ela começa muito antes de a gente ir pra cama, né? Então, precisa de todo um estímulo, né? E o estímulo, ele vem com a fala, ele vem com uma palavra, ele vem com um ato, ele vem com um olhar, vem, né, com um beijo na boca, né? Então precisa existir isso.
E aí, se eu estiver bem lubrificada, eu não vou sentir dor. Outra coisa que pode ocasionar vai depender da posição. Então, tem algumas mulheres que, em algumas posições, podem sentir algum desconforto. Então, se eu sinto em uma determinada posição, eu tenho que conversar com minha parceria, né? Conversar e falar, não, olha, essa posição não tá legal, né? Mudar ali a posição, né? Às vezes não penetrar totalmente. Então, procurar ali de alguma forma melhorar, né, aquele momento. Ou também pode estar relacionado a alguma doença. Então, alguma infecção, uma doença inflamatória pélvica, que é quando eu tenho uma inflamação ou infecção do meu útero, trompas e ovários, que aí precisa procurar um médico. E aí você vai ter também outros sintomas, não vai ser só a dor na relação sexual, né? Como corrimento, dor abdominal. A vaginose bacteriana pode, às vezes, causar um desconforto na relação. E a endometriose também pode causar dor na relação. Então, como é que a gente vai saber isso? Na consulta médica, no exame físico, que a gente vai avaliar. Mas dor na relação nunca é normal. Então, precisa procurar, sim, ajuda. Você falando aí, é importante, né, que você falou para conversar com o parceiro, e às vezes o parceiro é muito apressadinho, né? Os homens têm alguns homens têm essa ideia. E você deixar a parceira perfeitamente lubrificada é importante por isso, né? Às vezes ela tá ali e ela não quer dizer, mas ela quer lhe satisfazer, mas ela não tá lubrificada o suficiente. Mas uma coisa também que eu acho, André, é o seguinte: eu sempre digo para as minhas pacientes o seguinte: eu nunca posso colocar a responsabilidade unicamente para minha parceria, certo? Então, assim, primeiro, se o cara, eu digo cara ou até a mulher, né? A sua parceria, ele não está preocupado com o que você sente, será que realmente essa pessoa é uma pessoa legal para você ter uma relação, né? E eu acho que, na verdade, quem vai saber o que lhe dá prazer, o que não lhe dá prazer, o que é que vai te excitar ou não, é você, né? E aí, às vezes, a gente bota muita responsabilidade pra parceria, né? E às vezes ali eu não tô gostando, às vezes o cara tá fazendo uma coisa e eu não gosto, né? Às vezes eu não tô legal também, porque isso também interfere, né? E assim, é importante que a relação, ela seja boa, seja legal. Por quê? Porque precisa existir o reforço positivo, né? Que o que é reforço positivo? É o prazer, é o ter prazer naquela relação. Eu sempre falo para as mulheres, né, lá pro consultório, eu digo assim: você tem vontade de fazer algo que você não gostou? Por exemplo, uma comida. Eu tenho vontade de comer uma comida que eu não gostei? Eu não tenho, né? Eu tenho vontade de comer um chocolate que eu gostei, fazer uma viagem. É a mesma coisa a relação sexual. Se eu tenho uma relação sexual que eu não gostei, né, que o cara não foi legal comigo, né, eu não vou querer novamente. Então, é importante esse estímulo. E aí, por isso que eu digo que penetração é consequência. Porque eu posso ter uma relação sexual e nem ter penetração, né? Então, o mais importante é esse antes da penetração. Perfeito. As preliminares que o dizem, As né? preliminares, isso. Pois é. A Beatriz diz assim: boa tarde. O homem precisa fazer a higiene do órgão adequadamente. Às vezes, uma má higiene pode levar problemas para a mulher. Por isso, o cuidado. Alguns homens não querem usar preservativo e sobra para a mulher. Só que a mulher precisa estar atenta. Ela diz assim ainda: minha filha já faz um tempo tinha relação com o parceiro dela e ficava com um mau cheiro. Após a relação, ela dizia que era desagradável. Aí o doutor disse no tempo que foi um desequilíbrio nas bactérias presentes na vagina. Até eu disse no tempo, e quem já viu ter bactéria na vagina? Aí ele tem sim, e explicou tudo. Isso. E aí, provavelmente, o que ela teve, lógico que é importante você ter uma boa higiene, tanto da região genital feminina quanto masculina, né? Mas, provavelmente, pelo que ela falou aí, acredito que ela tenha tido uma vaginose bacteriana. E a vaginose bacteriana, ela não pegou com o namorado, né? Com o parceiro dela na época. Como a gente falou, tá relacionado realmente a esse desequilíbrio, né? Da flora vaginal. E aí, o que é que acontece? A vaginose bacteriana, ela é muito característica, esse odor de peixe podre. E a gente sente, e às vezes até a mulher fica assim,
tá aqui sentada e fica sentindo, acha que as pessoas estão sentindo esse mau cheiro. E quando existem algumas situações que pioram esse mau cheiro. Então, quando ela entra em contato com alguma substância que tem um pH básico, que é o quê? O sangue, e após a relação sexual, porque o sêmen, ele é básico. Entendeu? Então, quando ela tá menstruada, ela nota esse mau cheiro, aquele sangue com muito mau cheiro. E após a relação sexual também fica com esse odor. Ok. Doutora, vamos voltar aqui na questão dos corrimentos, né? O corrimento amarelo, corrimento esverdeado, corrimento cinza, corrimento espesso, corrimento rosado. Ainda tem uma aqui. Ô, André, mas é justamente o que é maravilhoso da ginecologia obstetrícia, né? Da GO e da gineco, é que um assunto vai puxando o outro. Se deixar uma pessoa, a gente passa um dia inteiro aqui falando e vai falando de um assunto. A gente já falou de gestação ectópica, falou de relação sexual, falou de menopausa, de atrofia genital. E inclusive aquelas mulheres, doutora, que após uma sequência de relações sexuais, não estou dizendo uma atrás da outra, não. Estou falando sequencial, pode ser no mesmo dia, pode ser nos dias alternados. Aquelas mulheres que têm aquela infecção urinária de repetição. Que elas podem ficar desesperadas. Poxa vida, eu queria aproveitar mais o meu parceiro e tal. Queria tá afim, tá querendo, vamos dizer. Mas aí não pode, porque tá com infecção urinária. O que é isso? O que pode ser isso também? Na verdade é o seguinte, existe a infecção urinária recorrente não relacionada à relação sexual, né? Mas existe o que a gente chama de cistite da lua de mel, né? Infecção urinária da lua de mel. Que é justamente... Por que da lua de mel? Porque, assim, normalmente na lua de mel a pessoa tem uma frequência maior de relação, né? Então, devido à relação sexual mais frequente, devido ali àquele atrito que ocorre da uretra, né? Com o pubis, com a região aqui no homem, aquilo ali, você pode ter ardência ao urinar, tá? Não é... A gente chama de cistite, de infecção urinária da lua de mel, mas não chega a ter uma infecção bacteriana. Tá? Isso aí é por conta do atrito realmente. Entendeu? Então, o que é que a gente orienta? A gente orienta o quê? Fazer xixi antes, né? Às vezes usar algum tipo de lubrificante. Então, são mais orientações de comportamento. Agora, existem alguns comportamentos durante a relação que podem favorecer você ter infecção. Tá? Por exemplo, quando eu tenho relação, tem aquele atrito, então ali na minha pele eu tenho bactérias na minha região genital. Então, pode, né, ter contato ali com a minha região da uretra. Então, sempre após a relação sexual, é importante eu urinar. Porque aí eu posso ter ali, né, a bactéria ascender, né, que é subir ali pela minha uretra e causar uma cistite, que é uma infecção urinária realmente. Outra coisa também é sempre se lavar. Mesmo que use preservativo, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa acha, eu usei preservativo, não melou, tal, não vou... Não, tem que se lavar, por quê? Porque teve ali toda uma troca de secreções, né? Ali na pele e tal. Então, algo que a gente pode prevenir no ato sexual a ter menos infecções é se lavar, né? E fazer urinar após a relação sexual. Tá respondido aí. Corrimento marrom, corrimento amarelo. Vamos falar disso aqui. Corrimento marrom agora. Agora o negócio ficou marrom mesmo. A gente falou do marrom. Mas falou do marrom? Falou. A gente falou do branco, falou do marrom, falou do amarelo. Do amarelo a gente falou não. São tantas cores. Desculpa, André. Não, são tantas o amarelo esverdeado, amarelo e esverdeado, vamos lá. Então, a bandeira do Brasil aqui de corrimento. Desculpa aí, viu, André? O marrom a gente falou. E aí, o amarelo esverdeado, assim, a gente tem o acinzentado também, que pode estar relacionado à vaginose. Sim. E o amarelo esverdeado, ele está relacionado à tricomoníase. Só que aí você não tem, lógico, que é importante você saber a coloração e junto ele vai ter outros sintomas. O que é que na tricomoníase você vai ter? Na tricomoníase você vai ter esse corrimento amarelo esverdeado, e o odor de peixe podre também, certo? Só que o diferente da vaginose é que na tricomoníase você pode ter ardência, você vai ter um processo inflamatório importante da região genital. Então, você pode ter ardência a urinar, você pode ter, às vezes, coceira, pode ter ali na região, ela pode estar
mais avermelhada, edemaciada. E a tricomoníase, ela é uma infecção sexualmente transmissível. Tá? Ela é ocasionada por um protozoário e ela é uma infecção sexualmente transmissível. Então, se eu dou o diagnóstico de tricomoníase, eu preciso, além de tratar a paciente, Tem que tratar o parceiro. Tem que tratar o parceiro. Perfeito. Corrimento cinza. Além disso, desculpa. E quando eu tenho uma infecção sexualmente transmissível, eu sempre tenho que pesquisar outras infecções, tá? Então, essa paciente a gente tem que pesquisar sífilis, porque como você falou, a sífilis a gente pode ter, né, a sintoma, né? Que principalmente é a úlcera, né? Mas muitas vezes eu dou diagnóstico só no exame, que é muito comum a gente dar diagnóstico na gestação, porque faz o exame de rotina. Mas o VDRL, que é o exame de sífilis, a gente faz de rotina na mulher, porque muitas vezes a mulher ela é assintomática. Então, sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, tudo isso a gente investiga. Tá. Corrimento espesso e corrimento rosado, doutora? Então, o corrimento espesso, na verdade, o corrimento espesso ele pode ficar mais espessado na candidíase, pode ficar mais espessado. Em todas essas ele fica mais espessado, né, do que o normal, tá? Outra coisa é que a gente pode ficar mais espessado é quando ele está quando eu estou próximo de menstruar. Né, ele fica um pouco mais espesso, mas só que ele vai ser normal, ele vai ser branquinho. Uma ovulação. Uma ovulação, tá? E após a ovulação, né? Ele fica ali mais espesso em uma quantidade maior. E o rosado, ele pode acontecer no período ovulatório, certo? Ou se existir algum tipo de infecção. Na realidade, doutora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, é sempre importante, se você, mulher, percebeu isso, né? Não achar nada, não tomar nada, né? Um abraço aqui a Neide, que está ouvindo aqui. Ela diz assim: boa tarde, meu amigo, já estou aqui ouvindo o tema de hoje, é muito importante para nós mulheres. Um abraço. Obrigado, Neide, obrigado mesmo. Doutora, na realidade, nós brasileiros, né? As mulheres são bem mais comedidas do que nós. Né? Principalmente quando se fala da sua vida sexual. As mulheres são mais cuidadosas, né? E nós somos mais desleixados com tudo, inclusive com isso. Mas assim, se você está sentindo isso, né, doutora? Se você percebeu esse tipo de corrimento, não ache e não se medique, porque de repente você... Não, mas minha vizinha tomou. Não. Isso. Né? Vamos parar com isso. A gente está falando aqui de saúde e de repente você, por exemplo, quer ver? A gente falou aqui sobre a questão da infecção urinária de repetição pós-ato sexual. Aí você vai numa farmácia que vende para você um antibiótico que você achou que devia tomar. E na realidade você não tem necessidade de usar um antibiótico. Um produto mais simples, sem ser um antibiótico, poderia resolver. E existem esses produtos, viu, gente? E outra coisa também, quando você usa antibiótico sem prescrição, sem necessidade, o que acontece? Você vai fazer com que aquelas bactérias, elas criem resistência maior a esses antibióticos, né? Então, eu já tive paciente de consultório que eu tive que fazer medicação venosa. Porque não respondia Porque não respondia. Quando a gente fez a investigação, que fez a cultura, só tinha antibiótico venoso para ela tomar. Por quê? Porque tudo tomava antibiótico. Tudo eu tomava antibiótico. Já tinha tomado, acho que todos os antibióticos. Não todos, mas vários antibióticos da farmácia. Então, cria resistência. E outra coisa também. Nem sempre, né, uma coceira ou um corrimento, aquilo ali pode ser ter uma necessidade de um tratamento. Aquilo ali pode ser normal. Ou pode ser existe as vaginites irritativas, vaginite citolítica, que são outros tipos de tipos de corrimento ou de sintomas vaginais que não estão relacionados ao uso de uma medicação, né? Assim, de uma medicação, assim, de um fluconazol, de um creme vaginal. Já são outros tipos de orientação que a gente passa para paciente. Perfeito. Muito obrigado, doutora Laura, pela concessão da entrevista, né? Foi muito bacana. A doutora Laura Fonseca é titular aqui da Climag. A Climag fica aqui na Rua Fernandes Lima, 434, no centro de Arapiraca. Tá aí o endereço da Climag na tela. Climag com 2 M's, underline, tá? Que é aquele tracinho ali embaixo. Isso. Rua Fernandes Lima, 434, aqui no centro de Arapiraca, ali ao lado da Ultramed, no centro, que é a nossa parceira também. Um abraço aí para todos que fazem a Ultramed. E você, mulher, que tá
tendo alguns desses problemas, não acha que vai ficar bacana, que vai ficar cheirosinho. Não, fala com um especialista, marca na Aclimag, o telefone pelo WhatsApp, você consegue marcar, é o 82 para quem está fora de Arapiraca. Telefone aqui, 99835-2191. 99835-2191. Você marca a sua consulta com a doutora Laura pelo WhatsApp. Coisa mais tranquila e moderna e confortável que tem, né? Você marca pelo WhatsApp, pronto, já está marcado e vai se tratar, vai cuidar de você, porque saúde, realmente, saúde íntima nos dias atuais é muito importante para você e para o seu parceiro, né, doutora? Isso, muito importante. Obrigada, André. Eu é que agradeço. Gente, amanhã a gente vai ter a doutora Evelyn Macedo da Ortoestética e olha o assunto aí. Aparelhos fixos ou alinhadores? Como escolher, né? Agora você tem aí diversos aparelhos, aquele que tem aquele sorriso enlatado e aquele que não aparece nada, né? Então, o que é que você vai escolher? O que é que a especialista vai dizer aqui que é melhor para você? O que é melhor para você, para o seu sorriso, para você ficar com os dentes todos alinhados e todos conforme precisa ficar com a sua oclusão, né? E a sua arcada dentária, tá bom? Marco Aurélio, obrigado pelas imagens. Obrigado ao Sérgio Paulo também, que vai rolar 40 minutos de música sem intervalo comercial daqui a pouquinho, quando terminar o Saúde em Foco. Marcão, tem jogo hoje? Não, hoje não. Hoje não tem jogo não, né? Tá bom, sem jogos hoje, mas tem futebol show. A partir das 19 até as 21 horas, o melhor scratch do rádio alagoano. Você vai ouvir aqui, né? Com essa galera show de bola aqui, né? Clevânio Henrique, Eduardo Cardeal, Tony Lima, né? André Áviles, esses feras aí da comunicação futebolística. Os caras sabem tudo de bola, com comentários interessantes, com vários furos aí, muita fofoca, né? A galera aí sabe de tudo aí do mundo do futebol. E aí, você acompanha aqui, claro, com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se Deus permitir, amanhã às 13 horas você tem de volta o programa mais saudável do rádio e também do YouTube. Até amanhã. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio